Então, as testemunhas, gente, importante, tá? Esse número de testemunhas que eu falei, 8 para o procedimento comum ordinário e 5 para o procedimento comum sumário, a gente não vai incluir nesse rol determinadas pessoas. Quem? As que não prestam compromisso legal. Ou seja, eu posso arrolar mais de 8 testemunhas. Por quê? Porque as que não prestam compromisso legal não serão incluídas neste número, ok? E quem que não presta compromisso legal? Gente, os doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos. Bem como as pessoas a que se refere o artigo 206. Quem são elas? O ascendente ou descendente, tá? Em cima e embaixo. O afim em linha reta. O cônjuge, ainda que desquitado. Olha que retrógrado o legislador. Desquitado, né? Separado, divorciado. O irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado. Filho adotivo, gente, olha, né? Nem necessitaria dessa introdução, mas vamos considerar que o legislador é de 1940, né? Então, filho adotivo, não, se é filho adotivo, é filho, não tem distinção, né? A gente sabe, o Código Civil modificou muito disso daqui, né? Veja como ele é ultrapassado o nosso Código de Processo Penal, tá? Salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias, tá? Ou seja, se de outra forma eu não conseguir obter determinada prova, determinado depoimento, e apenas estas pessoas souberem dos fatos, o depoimento dessas pessoas terá valor, assim como se testemunha fosse. Não que assim o número, eles são incluídos no número ali de 8 ou 5 testemunhas. Não. Eles ainda assim estão fora deste número de 8 ou 5 testemunhas. Porém, o valor de seu depoimento, caso de outra forma não seja possível obter, terá o mesmo valor que se testemunha fosse. Ou seja, se prestasse juramento. Ok? Os que nada souberem dos fatos, tá? Também não se inclui nesse rol de testemunhas, tá? Os que nada souberem dos fatos, então, testemunhas abonatórias, por exemplo, não sabem dos fatos, mas estão lá para abonar a conduta. Isso terá valor, por exemplo, em eventual dosimetria de pena, caso haja condenação. As chamadas testemunhas referidas. O que são testemunhas referidas? Veja, pode acontecer que alguma das testemunhas que antes falaram mencione determinada testemunha, determinada pessoa, que não se fazia presente ainda. Vamos supor, a dona Maria estava prestando depoimento e falou, olha, eu não vi direito os fatos, tudo que eu fiquei sabendo foi a partir da dona Joana. Eita, mas quem é a dona Joana? A dona Joana não está aqui arrolada como testemunha. Vamos incluir a dona Joana. Neste momento é necessário o quê? Diligências complementares. Aquela fase que eu mencionei para vocês, logo após o interrogatório. Então, nessa hipótese, a audiência será cindida, né? Então, ela será encerrada neste momento e, posteriormente, ela será continuada em outra data, em outro momento, tá? Depois, quando a gente conseguir arrolar a dona Joana. Tá? Então, as chamadas testemunhas referidas também não entram neste rol. Lógico, até porque não se sabia da existência delas ainda. E algumas das partes, e veja, as partes podem desistir de depoimentos. Vamos supor, eu arrolei 8 testemunhas. Eu quero desistir de uma delas. Por qualquer dos motivos. As testemunhas, né? Eu que arrolei, eu posso delas desistir.
Elas podem não ser mais interessantes ou já serem suficientes o depoimento das outras testemunhas, enfim, posso desistir por qualquer motivo. O que acontece? Há uma controvérsia se a outra parte precisa anuir com essa desistência. Ou seja, se eu, defesa, desisto da Dona Maria, se o Ministério Público precisa concordar com a minha desistência. A ideia dessa controvérsia, por que surgiu essa controvérsia, é porque alguns entendem que a testemunha não é da parte, mas sim do juízo. Né? A partir do momento que você arrola as testemunhas, a testemunha é do juízo. Porém, nós precisamos compreender que a nossa Constituição instituiu o sistema acusatório. Embora não em sua plenitude, é verdade, porque o Código de Processo Penal não está tão alinhado com a nossa Constituição, mas a gente precisa compreender que nesse sentido, a gente precisa salvaguardar, embora com suas deficiências, o sistema acusatório. Razão pela qual, se eu arrolei determinada testemunha e essa prova não me é mais relevante, eu mesma que tenho ali a voluntariedade de arrolar aquela testemunha, posso dela desistir. E é o que acontece na prática, tá? O que às vezes acontece é que às vezes o juiz manda intimar a outra parte para tomar ciência da desistência. Né? Então, se o Ministério Público deixou de intimar, se o Ministério Público não quer mais ouvir determinada testemunha, quer dela desistir, manda-se intimar a defesa e vice-versa, né? Então, na prática, não se exige essa anuência. Isso na prática, tá? Observação. Sempre as testemunhas de acusação devem ser ouvidas antes das testemunhas da defesa, tá? É uma ordem. A gente precisa respeitar a ordem estabelecida para os atos da audiência, ok? E o interrogatório do acusado? O interrogatório também deve apenas acontecer depois de ouvidas as vítimas e todas as testemunhas. Primeiro da acusação, depois da defesa. E por fim, como último, né, a ser ouvido é o acusado, ok? Então, uma lei de 2009 prevê que o interrogatório pode acontecer por meio de videoconferência, em determinadas hipóteses. Mas a lei considerou que a videoconferência somente deve acontecer quando não houver outro meio do interrogatório de forma pessoal. Porque se compreende que a pessoalidade é importante no momento da tomada do depoimento. É ali que o juiz vai poder sentir como o acusado se manifesta. É naquele momento que o juiz vai poder analisar a forma como as perguntas são dirigidas àquele sujeito. Enfim, tá? A ideia de considerar uma exceção à videoconferência é essa. Porém, em tempos de pandemia e de coronavírus, a gente sabe que para que não interrompa, né, todo o curso processual de todos os processos do país, a videoconferência vem sendo muito utilizada. E aí, né, há uma discussão grande se é possível essa videoconferência, considerando que o legislador instituiu essa lei da videoconferência somente quando não for possível de ser feito de forma presencial. Nas hipóteses previstas, por exemplo, o réu se encontra preso e não for possível o trajeto por acarretar um risco à segurança, tanto dele quanto da sociedade, né? As hipóteses previstas aqui na lei. E há uma discussão se a videoconferência, agora em época de pandemia, foi uma recomendação do próprio CNJ. Mas o CNJ tem capacidade, aptidão para legislar matéria de processo penal? Né?
Então há uma controvérsia, uma discussão a respeito disso. Se o interrogatório do acusado pode, de fato, ser feito por videoconferência, porque se entende que se perde muito da pessoalidade, considerando que o CNJ não teria capacidade e aptidão para legislar. Enfim, reina-se e se espera que perdure o bom senso, que nas hipóteses em que não houver risco de prescrição, nas hipóteses em que não há prejuízo de se aguardar o interrogatório para uma forma presencial pós-pandemia que a gente espera, o interrogatório possa sim ser feito de maneira pessoal, né? É uma questão de bom senso. Enfim, mas não é isso muito que vem essa análise nem sempre é muito aceita pelo judiciário, que compreende, não, precisamos dar efetividade, eficiência aos atos processuais, razão pela qual, considerando o período, vai interrogatório por meio da videoconferência, como se a exceção virasse a regra, né? Enfim, é uma discussão grande pra gente conversar nas nossas aulas síncronas. Então, o acusado ele será interrogado diretamente pelo juiz e, ao final, será permitida a intervenção das partes, né? Tanto defesa quanto a acusação. Podem interpor perguntas, né? E aí a gente fala, ué, mas o juiz que vai interrogar o sujeito? E o sistema acusatório que o juiz deveria ser inerte? Mais uma coisa pra gente conversar nas nossas aulas síncronas. Havendo mais de acusado, o tempo previsto para as alegações orais das defesas serão consideradas individualmente. Então, havendo pluralidade, imaginem, né? Que coisa difícil que imagina um caso, por exemplo, de grandes operações policiais em que eu tenho lá, sei lá, 15 réus, 15 acusados. Imagina 20 minutos para cada. É bem complicado, por isso que, embora essa regra, essa ideia do legislador de 2008 tenha sido louvável, nem sempre é muito praticável, né? É possível também que assistentes técnicos estejam presentes na audiência. Por exemplo, eu peço, né, determinada perícia. É possível que eu arrole um assistente técnico para que ele esclareça a perícia feita, né? Então, o Ministério Público, assistente de acusação, o ofendido, querelante, o acusado, poderão indicar assistente técnico. Ah, eu preciso de um parecer, de uma perícia de determinado engenheiro agrônomo, por exemplo, né? Então, é a aptidão técnica que vale nesse sentido. Esse assistente técnico é das partes, ok? Não é obrigatório, lógico, mas a lei determina que tais providências devem ser requeridas com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Então, se eu quero arrolar um assistente técnico, pelo menos 10 dias antes da audiência, eu tenho que assim requerer. Depois disso, é possível o que? Deve-se as alegações finais. Vimos aqui que a regra é que seja feita de forma oral depois da reforma de 2008. Porém, sabemos que, na grande parte dos casos, as alegações finais, elas não são feitas de forma oral, mas sim por memoriais, que a gente fala, tá? É possível também, havendo assistente técnico, que ele também apresente alegações finais, tá? Como regra, a gente sabe que deve ser feita de forma oral e ele terá um período ali de 10 minutos para oferecer as suas alegações finais. Não sendo o caso de alegações finais de maneira oral, também é possível que seja feita por meio de memoriais, tá? Sendo o caso de apresentação por memoriais, haverá o prazo de 5 dias, tá? Para que se apresente as alegações finais por meio de memoriais. Esse prazo de 5 dias, primeiro, se conta 5 dias para a acusação apresenta as alegações finais e somente depois é que a defesa vai apresentar as suas alegações finais, aí contando os 5 dias após a intimação para apresentar as suas alegações finais.
Ou seja, o Ministério Público, né, é intimado para apresentar as alegações finais por meio de memoriais, caso se entenda que ela não foi feita de forma oral. Então, o Ministério Público tem 5 dias para apresentar. Apresentou, né? Findo lá os 5 dias, apresentou as alegações finais por meio de memoriais. Recebe-se, né? O cartório recebe-se esses memoriais e aí procede-se a intimação da defesa para apresentar ali de maneira sucessivamente as suas alegações finais por meio de memoriais, tá? Então esse prazo é contado a partir da intimação. Apresenta o Ministério Público e apresenta depois a defesa. Entende-se também que havendo réu colaborador, ou seja, réu que fez lá uma delação premiada, colaboração premiada, como alguns pretendem, como alguns acham melhor o termo. Então, tendo ele feito lá, sendo um réu delator, esse prazo sucessivo deve vir antes da defesa do réu não colaborador. Ou seja, o Ministério Público apresentou, depois o réu colaborador e somente depois o réu que não é colaborador. Por quê? Ora, o réu que não é colaborador precisa saber do teor inteiro da acusação que lhe pesa. Precisa saber o que o Ministério Público disse e o que o réu colaborador também disse, para que depois, então, ele possa exercer a sua ampla defesa. Perfeito? Beleza? E tem a hipótese de que a audiência seja fracionada. Aquilo que eu falei, ela será ali separada. Então, começa a audiência num determinado dia e postergo para sua continuação para outra data, outro dia. Então, existem 2 situações que possibilitam esse fracionamento da audiência. Quando? No caso de realização de diligências imprescindíveis, requeridas e admitidas com fundamento no artigo 402. Então, vamos supor, eu preciso ali intimar a dona Joana, aquela testemunha referida pela dona Maria. Então, esse depoimento dela é imprescindível. Logo, eu vou fracionar a audiência para que a dona Joana seja ouvida em outra data, né? Então, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, querelante, o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Por que meu exemplo se refere a algo ocorrido na instrução, ou seja, na audiência? Porque é o que o legislador manda. Veja, se eu já sei da existência de determinada diligência, devo requerer antes da audiência. Eu só posso requerer essas diligências complementares, como o próprio nome diz, de um fato que ocorreu na própria audiência. Tá? Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício, veja que louco. Aqui, mais uma vez, temos o julgador saindo de sua inércia, porque ele pode considerar uma diligência imprescindível, né? Ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Ou seja, pode acontecer que a audiência seja fracionada para que se postergue em outra data, a exemplo de ouvir determinada testemunha, ou sendo essa diligência algo que eu não precise colher em audiência, por exemplo, determinado documento que independe de audiência, né? Eu preciso de uma diligência para busca de determinado documento mencionado na instrução, eu não vou precisar de outra audiência simplesmente para juntar determinado documento, né? Não é razoável. Nesse sentido, a audiência será encerrada sem aquela diligência. Essa diligência, portanto, virá nas alegações finais, tá? Ou se foi requerida pelo juízo em momento anterior ou depois, né? A depender de como essa diligência
se proceda. Segunda hipótese de fracionamento da audiência, que é o que acontece em quase todos os casos. Quando o juiz reconhece que há uma complexidade do caso ou uma grande pluralidade de réus que se torne inviável as alegações de forma oral e a sentença de forma oral, né? Que é o que acontece na grande maioria dos casos, né? Falta aptidão para que se julgue determinado caso ali imediatamente na audiência. Perfeito? Então, gente, esse é o nosso processo, né? Do começo ao fim. E é assim que ele começa, é assim que ele termina, tá? Isso aqui é o procedimento comum, certo? Que difere-se em alguns pontos do procedimento especial, certo? Mas isso a gente vai ver as suas distinções nas próximas aulas, tá? Peguem as anotações, peguem todas as dúvidas que na aula que vem, de maneira síncrona, a gente vai saná-las, ok? Beijo pra vocês, sei que o vídeo ficou meio longo, mas era o que dava. Até, gente!